Olá a todos, eu me chamo João Felipe e vim hoje apresentar para vocês, junto ao Nicolas e o Matheus Lizarte, o nosso tema de desenho universal e barreiras arquitetônicas nas universidades brasileiras. A gente fez aqui um estudo de caso bem legal, direcionado ao TFPR Centro, aqui de Curitiba, onde a gente estuda. Então, iniciando a nossa apresentação, falar um pouquinho sobre o roteiro dela. A gente vai passar aqui por introdução e contexto, objetivos e o norte do nosso tema. Vamos falar um pouquinho sobre desenho universal, né? Tanto a origem como os princípios do desenho universal. A gente vai entrar um pouco em norma técnica, vai entrar também nas barreiras arquitetônicas e o modelo social. Aí a gente vai passar por revisão de literatura, metodologia, e aí sim entra o nosso estudo de caso dentro da UTFPR, onde a gente fez ali uma análise bem completa das rampas, da largura da rampa, da inclinação da rampa, dos acessos, a questão dos sanitários e circulação. Então a gente fez algo bem completinho para vocês, certo? E por fim, discussão e conclusão ali do nosso tema. Bom, iniciando aqui, a gente tem a parte de contexto e problema. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como é que está a questão da inclusão de pessoas com deficiência atualmente, né? É uma coisa que avançou muito nos últimos anos, então a gente tem muitas pessoas entrando no ensino superior, porém a gente também precisa olhar um pouco para a infraestrutura para que essas pessoas não somente entrem no ensino superior, mas consigam concluir com todos os seus direitos, né? Conseguindo ter ali qualidade de vida durante esse processo. Então, políticas como, por exemplo, o Reúne, que a gente teve ali em 2007, 2012, fizeram com que essas pessoas começassem a entrar mais nas instituições de ensino superior. Porém, a gente também tem que ter uma necessidade ali de repensar o espaço físico que nós temos nessas instituições com base nisso, né? E aí entra a lacuna, né? Então a gente tem a questão de que a matrícula não significa a permanência e nem a participação desses alunos na instituição, e aí a gente tem as barreiras arquitetônicas que a gente precisa lidar, né? E persistem, mesmo os prédios sendo projetados para isso, muitas vezes eles não conseguem cumprir com o que deveriam. Então, vamos passar um pouquinho aqui para os objetivos e as questões norteadoras do nosso trabalho, certo? Qual que é o nosso objetivo aqui com esse trabalho? É analisar a aplicação do desenho universal nas universidades brasileiras, e aí, claro, com ênfase na UTFPR Campus Curitiba, que a gente fez o estudo de caso em si, certo? E aí as questões norteadoras são: quais são as barreiras arquitetônicas que persistem nas instituições brasileiras? Segundo, em que medida o arcabouço normativo tem sido realmente cumprido? Então, até que ponto que realmente está sendo cumprido o que foi prometido? E aí a gente entra em qual que é a situação da UTFPR dentro desse quadro, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o desenho universal, né? Qual que é a origem desse conceito? Então ele foi formulado pelo arquiteto Ron Macy, certo? Nos anos de 1980. E a ideia é projetar algo livre de barreiras, né? Que seja acessível para as pessoas. Mas qual que é a diferença que a gente tem de acessibilidade e desenho universal? A acessibilidade é uma coisa que é pontual. Então a gente instala uma rampa ou um elevador em alguma coisa que já é construída, e depois a gente vai ter, né, com essa alteração, uma acessibilidade para essa pessoa. Mas não foi pensado desde o projeto nessa acessibilidade. O desenho universal, ele já traz uma outra perspectiva. É uma filosofia de projeto, né? É você realmente, antes da obra, você já pensa em incluir essas pessoas. Então, você vai planejar ao invés de remediar, né? Então, a gente já vai ter um ambiente que é projetado para que essas pessoas estejam inclusas ali, que consigam usufruir o ambiente naturalmente, sem muitos esforços, né? E aí a gente entra aqui nos 7 princípios do desenho universal. O uso equitativo, né? Então, pessoas com diferentes habilidades vão conseguir usar. A gente tem o uso flexível, que faz com que as pessoas possam usar para diferentes preferências. A gente tem o uso simples e intuitivo, isso é muito importante. Tem que ser uma compreensão independente da experiência, a pessoa tem que chegar ali, olhar e conseguir utilizar aquilo da forma correta. Temos a informação perceptível, ou seja, a gente tem que ter diversos tipos de canais sensoriais para que essa pessoa tenha acesso, né? Seja o tato, seja a audição, né? Aí nós temos também a questão da tolerância ao erro, né? Para que a gente possa minimizar o erro ali que a gente vai ter, minimizar ações acidentais que possam ocorrer, tem que ser pensado nisso também. Baixo esforço físico, então é o que eu falei, para que essas pessoas tenham qualidade de vida, que elas não precisem ter um esforço ali que não fique confortável de se utilizar no dia a dia esse espaço, né?
E aí a gente entra também na dimensão espaço de aproximação, ou seja, tem que ser fácil de manipular e de ser utilizado, tem que ter um conforto, né? Então, esses são os 7 princípios que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de desenho universal. E aí agora, o meu amigo Nicolas vai entrar aí na parte do marco legal e as normas técnicas. Então, falando um pouco sobre a fundamentação, questão de normas técnicas e legislação. Pela legislação, a Constituição Federal ela garante uma igualdade de acesso e permanência na educação. Falando um pouco sobre a LDB, que seria a Lei 9.394, referente à diretrizes da educação nacional. A Lei 10.098, do ano 2000, fala sobre as normas gerais de acessibilidade. O Decreto 5.296, de 2004, regulamenta a questão de acessibilidade e fixação de prazos. A Lei 13.146, de 2015, um pouco mais recente, seria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ela reforça a questão de direitos e inclusão. Falando um pouco sobre as normas técnicas, a gente tem a NBR 9050, que é a principal referência na questão de edificações e espaços, a NBR 16537, que fala sobre a questão de sinalização no piso tátil, e a NBR 16858, que fala sobre acessibilidade em elevadores. 2 parâmetros importantes ali da NBR 9050 que a gente utilizou como base no nosso trabalho e como parâmetro é a questão da inclinação máxima permitida em rampas de acesso. Essa inclinação máxima é de 8,33%. Então, dando como exemplo, uma rampa de 12 metros de comprimento horizontal, ela pode ter no máximo 1 metro de elevação vertical. E a questão de 1,20 m ela livre de espaço de circulação, que é para garantir uma circulação sem problemas para pessoas cadeirantes ou que tenham uma questão de mobilidade reduzida. Porém, mesmo com essas normas, a gente precisa entender ainda o que seriam as barreiras arquitetônicas. Então, falando um pouco sobre a questão de barreira e modelo social da deficiência, o que é uma barreira arquitetônica? É qualquer elemento que dificulta a questão de aproximação, transferência de espaço ou circulação dentro de um espaço. Dentro da universidade, isso afeta a questão de acesso, questão de permanência, autonomia da pessoa e participação acadêmica também, às vezes limitando a participação de um acesso de acordo com... apresentando alguma dificuldade, questão de acesso de elevador ou não ter o acesso, enfim. Pelo modelo social da deficiência, o problema ele não é só da pessoa, mas sim do espaço e do ambiente que não foi pensado para incluir essa pessoa com dificuldade de mobilidade ou alguma deficiência. Tem uma frase do Art Cohen que resume, basicamente isso, que abre aspas, são os espaços que devem ser considerados inadequados quando não se adaptam a todas as pessoas, e não o contrário. Isso está relacionado diretamente com a questão de desenho universal, porque o espaço ele já deve ser projetado para incluir o maior número de pessoas possíveis. Então, depois dessa base teórica, vamos falar um pouco sobre a questão de estudos que foram feitos em outras, que investigaram barreiras em outras universidades. Então, falando um pouco agora sobre a questão da revisão de literatura, foram analisados 6 estudos de diferentes universidades e em diferentes estados. O ponto principal que a gente entendeu e que os artigos e trabalhos apresentam, é que todos os problemas eles se repetem independente do estado ou da instituição. Então, falando um pouco sobre cada caso, o Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Piuma, ele principalmente aponta falhas na questão de sinalização, vagas e rampas. A UFPB ainda apresenta barreiras, apesar do decreto, mesmo após o decreto 5.296 de 2004. A Unesp, os cadeirantes eles tinham acesso apenas à questão de áreas obrigatórias, então tinham muitos prédios e outros lugares que eles não tinham acesso por não ter essa disponibilidade. Na questão da USP, a USP Bauru, foi feito levantamento em 3 unidades do campus, foram identificadas barreiras dentro do ambiente e apresentaram proposta de intervenção, porém também apresentavam problemas. Na UFRJ, o estudo foi feito com base em estudantes, servidores e docentes que tinham dificuldade de locomoção e visão, e ele mostrou que essas barreiras espaciais elas limitam o uso do espaço de ensino e de pesquisa.
Na UTFPR, um estudo anterior foi feito e indicava que a instituição não atendia integralmente aos requisitos. Então, ela oficialmente atendia, porém, já haviam problemas que tinham sido sinalizados. Então, basicamente, o que a gente consegue concluir? As barreiras não são casos isolados e elas aparecem de forma sistemática em toda instituição de ensino superior. Então, independente do estado, da universidade, enfim. A partir desse estudo, a gente organizou os principais tipos de barreiras que foram encontrados nas universidades. Então, falando um pouco sobre o que foi encontrado nesses estudos, principalmente nas barreiras. Quando a gente fala de circulação externa, as rampas elas estavam com índice de inclinação acima de 8,33%, não tinha o piso tátil, que é essencial, e a questão de obstáculos não sinalizados, foram muito encontrados muitas vezes. Por estacionamento, muitas vagas reservadas não existiam, ou elas estavam mal localizadas, ou não tinham uma sinalização dizendo que elas eram vagas especiais. Na questão de circulação vertical, as escadas eram encontradas como acesso único a alguns prédios. As rampas também estavam fora do padrão, tanto na questão de inclinação quanto na questão de largura, de comprimento, necessário para passar, que é 1,20 m. Para os sanitários, existiam esses sanitários com acesso, porém as barras, alturas e as dimensões em si estavam fora do padrão. E na questão de salas e bibliotecas, faltava a questão de um mobiliário acessível, e também os corredores eles estavam no limite de 1,20 m, então às vezes até de forma inferior ao necessário para ter a circulação de forma fácil. Então, falando um pouco sobre a nossa metodologia, a gente adotou uma abordagem que foca muito na coleta de dados. Então, a gente fez uma visita, a gente esteve pela instalação da UTFPR e a ideia foi realizar registros fotográficos, medições, para então a gente entender qual é o contexto atual da situação e fazer nossas comparações não só com as normas e as legislações estabelecidas, como entender todo o contexto dentro da UTFPR, dentro do nosso trabalho, comparado aos trabalhos das publicações que a gente comentou dentro da nossa revisão de literatura. Então, por exemplo, uma das análises que a gente está fazendo é dentro do campus Curitiba, na sede de centro. Mas como a UTFPR ela é vasta, são vários campos, 13 campos por várias cidades no Paraná, então a gente tem uma área muito grande para abordar. Mas então a gente fez uma limitação dentro de alguns blocos que a gente considera mais movimentados, que tem maior acesso de alunos, para fazer a nossa restrição e analisar como é o contexto dentro desses blocos. Nesse caso, a gente está restringindo ao bloco ABC, o bloco E, o bloco Q, o RU e a biblioteca. No caso, a gente faz diferentes análises e duas análises dela partem da ideia do que a NBR 9050 de 2020 estabelece. Ela tem dois critérios que a gente vai estar analisando dentro desse nosso trabalho, que é a questão da inclinação máxima da rampa para o acesso das pessoas e a questão da largura para livre circulação. Então você pode perceber que a gente pegou quatro rampas diferentes em diferentes pontos da universidade e a gente fez uma comparação. Por exemplo, a gente tem a rampa de acesso entre o RU e o bloco A. Ela tem uma inclinação em termos de porcentagem, que está muito relacionado com a equação que a gente usa. Então a inclinação é igual à tangente do ângulo. Então a gente fez a realização dessa medição desse ângulo, é, calculou a tangente, multiplicou por 100 e a gente tem uma porcentagem. Daí a gente pode comparar com o máximo estabelecido por norma, que é 8,33%, que assim como o Nicolas havia comentado, ele está referente a um deslocamento horizontal de 12 metros e um vertical de 1 metro. Então, a gente percebe que quase todos os estados, todos os blocos, todas as rampas, elas estão com um limite muito superior, ou são superiores, no caso, ao que é estabelecido em norma. Então, por exemplo, se você pega a rampa entre o RU e o bloco A, você tem quase o dobro do máximo estabelecido. Então a gente
percebe esses problemas claros dentro da universidade, claros dentro da infraestrutura que a gente fornece para os alunos. Outra questão é a questão da largura. Em termos de livre circulação, o mínimo que é exigido pela norma é 1,20 m. Só que, por exemplo, se você pega as rampas de entrada do bloco E e a passagem entre o bloco E para o bloco C, ou vice-versa, você tem passagens extremamente curtas e estreitas, o que dificulta o acesso não só para os alunos deficientes, como os alunos que também os alunos sem deficiências. Então você percebe que não é só a questão da rampa, é a questão da livre circulação que acontece, que pelo menos acontece na rampa do bloco E, indo para os andares superiores, que ali você tem uma rampa que é dividida ao meio, e a gente fez a medição de cada um deles, deu 1,19 m e 1,33 m. No caso, esse 1,19 m, a gente considerou que ainda estava dentro da nossa margem de erro, que é questão do instrumento que a gente está utilizando, os medidores, etc. Então a gente considerou que ele ainda está dentro do padrão, mas é um ponto de alerta essa questão das outras passagens que realmente são bem abaixo do mínimo exigido, que é 90 centímetros. Então, a gente pode entrar numa questão de acessibilidade dos diferentes blocos que existem. Então, você pensa um pouco no bloco E, ele é um bloco bem acessível. Então, se você precisa ir para os andares superiores, você tem a rampa, você tem o elevador. Se você vai ali para o subsolo, que dá o acesso à sala 24 horas, ou mesmo os banheiros do subsolo, você tem elevador, você tem escada. Então, nesse sentido, o bloco E te fornece várias opções, o que difere um pouco do bloco ABC. O bloco ABC ele é um pouco restrito em algumas condições, porque, por exemplo, para você acessar a biblioteca, você precisa ter um elevador no bloco L, porém, você só pode ter acesso a ele quando a biblioteca está aberta. Como no período que esse vídeo está sendo gravado, os técnicos administrativos eles estão em greve. Então, esse elevador que iria para a biblioteca, ele não funciona adequadamente. Então, como não tem outro acesso para a biblioteca e da biblioteca você poder acessar por exemplo, o segundo andar do bloco ABC, você não consegue acessar esse bloco por barreiras não só estruturais da universidade, como outras questões. Então, é uma análise complicada. Agora, fazendo um outro ponto, a gente vai para o bloco Q. O bloco Q, por exemplo, ele tem elevador e escada, mas ele não tem rampa. Assim como você vai ver eu vou citar isso posteriormente, isso é um problema. E por que isso é um problema? Se você analisar o bloco Q, ele é um bloco que é o único bloco que só tem banheiros com acessibilidade a pessoas com deficiência no seu primeiro andar. Então, uma pessoa com deficiência, ela já vai ter dificuldade de acessar o banheiro se ele estiver ocupado. A pessoa vai ter que esperar ou ir para outro bloco. Então, a gente vê essas questões de barreiras. O que é diferente, por exemplo, do bloco E. O bloco E ele tem os banheiros acessíveis em todos os andares do bloco do primeiro, do segundo, do terceiro pavimento, no subsolo também. No caso dos andares superiores ali, do primeiro, segundo, terceiro andar, você tem a questão de ter o banheiro unissex, mas pelo menos ele existe, o que é muito mais limitado, por exemplo, no bloco ABC e no bloco Q. Por exemplo, como eu disse anteriormente, no bloco Q, você só tem banheiro com acessibilidade no primeiro andar. Já no bloco AB, ele só tem um banheiro no térreo. E se você estiver no primeiro, segundo, terceiro andar, você tem que descer. E é uma situação meio complicada porque o acesso direto ele só acontece por escada.
Então você tem várias barreiras ali que dificultam o acesso do estudante, não só às salas de aula, mas como os banheiros também. Então a gente percebe que a gente tem um problema que não é, o problema não é só a não existência de uma norma ou uma norma de qualidade. A gente percebe que a gente tem uma norma robusta aqui, no caso da 9050 da ABNT, porém a questão ela segue sistemática, porque você tem prédios novos com problemas antigos. Então, você percebe que instituições centenárias que abrangem vários alunos, não só alunos sem deficiência, mas também com deficiência, isso se torna um problema, porque esse problema você tem causa uma evasão dos alunos porque eles não conseguem ter o mínimo de dignidade e a facilitação dos seus acessos às aulas, aos banheiros. Então, a barreira não está na ausência da norma, mas na lacuna entre a norma e a sua materialização no ambiente construído. Então, a gente entende que a acessibilidade plena não decorre da existência de normas, mas de seu cumprimento efetivo nas etapas de projeto, construção e manutenção. Então, a gente vai tem uma questão de sugestões e recomendações que a gente poderia fazer. Então, é uma avaliação pós-ocupação periódica, o cumprimento da NBR 9050 desde o projeto, não só fazendo remediações quando o problema já aparece, e fortalecer os núcleos de acessibilidade, fortalecer essa relação do aluno com a instituição. Por fim, a gente tem as referências que a gente utilizou. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Obrigado e valeu!